santificação. E cada dia mais que passa, é como se quando ele empenha, jovens vivos aqui da igreja, quando ele empenha o evangelho empenha dele, o sujeito vai ter cada dia mais desejo, mais ânsia de conhecer o Deus do evangelho. Eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer mais. Daqui a pouco esse mundo, ele já não tem mais interesse nenhum nesse mundo, e o desejo da alma dele é de estar com esse Deus nas missões celestiais. Mas o que me leva a isso? Quem me leva a isso? O evangelho puro e cristalino, aleluia.
lá atrás. Aí veio a perseguição, para que houvesse a diáspora, para que houvesse a dispersão, para que os crentes, para que o evangelho, porque a primeira coisa que eles fizeram foi fazer o quê? Cheio de espírito, cheio de poder, cheio de dons, cheio de tudo, cheio da presença, e acomodado. Mas eles podiam ir no canto. O Senhor olhou e falou assim: a igreja não vai sair de Jerusalém, porque é maravilhoso ficar entre nós. Gente, pelo amor de Deus, lógico que é. Quando eu estou na Rocinha, eu tenho saudade daqui. Quando eu estou daqui, eu falo com o pastor, mas eu não consigo, eu não posso deixar o Marcos, eu falo com o pastor. Amém. Eu não suporto deixar o Marcos lá na Rocinha. Eu preciso, pastor. Eu falei para o Tati, se o pastor não falar para mim, se o pastor me falar para mim para lá, eu ainda que, óbvio que eu não iria a pés, mas eu iria. É igual se eu tive, quando eu estou lá no vale, eu estava comigo, mas eu estava pensando aqui, nos meninos, no louvor, depois eu vou lá no coisa e assisto tudo. Amém. No canal. Você sente saudade. É bom ficar reunido, é bom ficar colado no outro. Só que o evangelho precisava o quê? Porque as pessoas precisavam ser impactadas. Amém. As pessoas precisavam ser transformadas. As pessoas precisavam ser libertas. As pessoas precisavam ser avivadas. As famílias que tinham seus enfermos, seus gadarenos, suas Marias, ou outras pessoas, que é óbvio, eu falei, as Marias, vocês sabem que eu me refiro, precisava ter essa pessoa liberta. Olha o lar da Samaritana. Imagina se Jesus não tivesse vencido aquela barreira e estado na beira do poço. Você imaginou? O evangelho precisava chegar a Samaria, mas eu vou chegar a Samaria sentado? Não, vem a perseguição. E o que eles faziam? Nós temos um propósito, nós fomos chamados para um propósito maravilhoso. Quando veio a perseguição, eles precisavam se espalhar pelo mundo. Aí Deus falou assim, foi para isso que Deus Pai falou assim, foi para isso que eu enviei o Espírito que está em vocês, para lhes dar poder, para que preguem a minha. Aí o Evangelho de João, eu vou ter que encerrar, depois boto a bênção. Fala um pouquinho hoje, fala um pouquinho amanhã, um pouquinho outro dia. Não tem, sempre tem que falar. Aí, o Evangelho de João, primeiro, fala assim, no princípio, e o verbo. Vai minha palavra. Só que ela não ia só, ela ia a partir de mim. Aí o jovem, eu falei antes, o jovem, ele se permite ser usado por Deus. Ele ouve, recebe, é transformado, é liberto, é cheio do Espírito para um propósito especial. E ele também estava no grupo daqueles que eram dispersos, seguindo. Até o verso 7 diz assim, é 8, né? 8? 4. 8, 4. Agora diz assim, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava quem ouve a essência da palavra. Agora preste atenção no que segue. Vocês que são jovens e são extraordinários. Quando a multidão ouvia Filipe e viu o quê? E o que acompanhava a mensagem de Filipe? Sinais. Sinais milagrosos que ele realizava. Vírgula. Vírgula. Que ele realizava, vírgula. Que aí Timóteo fala que quem cooperava com eles era o Senhor.
humilde. Que barulho é esse aí? Ah, é o filho. Mas ele está na jaula. Vive na jaula. Mas é bravo mesmo? É bravo. Eu conheço um que morreu na cruz do Calvário e me deu poder para libertar aqueles que estavam cativos. Aleluia. Pode abrir a jaula que o meu Jesus vai libertar aquela pessoa. Simples, evangelho é simples. Agora, para encerrar, chegou na cidade, pregou, libertou e veio. Muitos creram em Jesus, aceitaram Jesus. E houve o que naquela cidade? Alegria. Que alegria é essa? Jesus. Alguém chegou aqui e nos falou de Jesus. Por isso que eu sou apaixonado. Alguém chegou aqui e nos falou de Jesus. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Continuar falando de Jesus. 1 Coríntios capítulo 23. Desculpa, misericórdia. Capítulo 1, rapidinho. Versículo 23 e 24. Nós não sei. Puxar o sentar o pé no freio sem pisar na embreagem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 e 24. Só para a gente florear. Isso é o evangelho, só para encerrar. 23. Capítulo 23. Capítulo 1, versículo 23. Versículo, onde está, ó sábio? Interrogou. Onde está, ó erudito? Onde está, ó questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, lógico, e os gregos procuram sabedoria. Oh, aleluia, para a igreja, olha só que coisa linda. Voltar. Porém, verso 23, nós, porém, não podemos desviar nossa mensagem. Nós, porque ali é melhor, mais claro, mas nós pregamos a quem? A Cristo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Agora, ali em cima, ali, eu gosto daquela expressão ali, que todas as vezes que você ousar ou pensar até fazer alguma mudança, achando que você vai encontrar êxito em alguma coisa, fugindo do crivo, do peso, da medida da palavra, pensa um pouco mais. Está naquele lá também. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o quê? Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E esse mesmo Paulo, no 1,18, né, desse mesmo coisinha aqui, o 1,18 ele fala assim: a loucura, a palavra da cruz, Joaninha, para aqueles que estão perecendo é loucura. Falar de cruz hoje para a igreja é loucura. Loucura, igreja áspera. Mas para nós os salvos, ela continua o quê? Poder de Deus. Amém. Por isso que Filipe teve êxito no ministério dele. Jovem, pagou uma vida, mas teve êxito no ministério dele. Assuma o resumo. Não abra mão, em hipótese alguma, da palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus não tem essa. A palavra de Deus nunca cai de moda. Ela passa anos e mais anos, até a eternidade, ela vai continuar a preciosa palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, meu pastor.